Olá, vamos começar mais um vídeo do canal. Dessa vez um bate-papo bem interessante sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer nas próximas eleições nesse ano aí, né, nessa campanha. E antes de bater o papo, antes de iniciar essa nossa conversa, eu queria lembrar você para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo aqui, claro, se você gostar do nosso papo, para fazer o conteúdo circular. O convidado, a quem eu agradeço já de saída, é o professor João César de Castro Rocha, que é historiador, professor de literatura comparada da UERJ, autor de vários livros. O último deles tem o título Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Você pode achar aí em qualquer livraria virtual ou física. E o professor, quem o conhece das várias entrevistas que ele dá e das redes sociais, das manifestações que ele faz nas redes sociais, ele analisa esse nosso momento de uma comunicação tão contaminada por isso, pela retórica do ódio, né? Então, eu cumprimento o professor e já faço a primeira pergunta, que é a seguinte: você acha que essa campanha de 2022, essa campanha eleitoral, vai ser tão suja, tão contaminada por essa retórica do ódio, pelas mentiras, quanto foi a de 2018? Obrigado inicialmente, Chico, obrigado pelo convite. Quero parabenizá-lo pela abertura deste canal no YouTube. Eu acho que é fundamental que jornalistas, intelectuais, que o campo progressista em geral ocupe os espaços públicos criados pelo universo digital. Isso a extrema-direita fez com grande sucesso em todo o mundo e é um dos motivos da ascensão da extrema-direita. Agora, retórica do ódio. Olha, Chico, será ainda pior. Será certamente muito pior do que foi em 2018, se é que isso é possível de imaginar, por um motivo simples. Em 2018, o grande diferencial da campanha do Jair Messias Bolsonaro é que foi a primeira campanha majoritária no Brasil que foi basicamente uma campanha digital. Todas as outras campanhas foram analógicas. De Geraldo Alckmin a Fernando Haddad, toda a lógica da campanha era analógica. Um exemplo bem concreto, que certamente todos e todas vão se recordar. No segundo turno, em 2018, o Fernando Haddad faz um anúncio, uma entrada de um anúncio gratuito na televisão e oferece ao povo brasileiro um número de telefone 0800 para cadastrar denúncia de fake news no WhatsApp. O que se percebe nessa atitude é a total defasagem entre o tempo analógico, em que você liga para um número, obtém um protocolo, 3 ou 4 dias depois você liga para ver o resultado da sua reclamação. No tempo digital, é uma sucessão de agoras aleatórios, que tem como único alinhavo o ódio, a retórica do ódio. Em 2022 será muito pior, porque agora aqueles que fizeram uma campanha digital em 2018 estão no poder e lançarão mão de todos os recursos do universo digital e do aparato do Estado. Será muito pior do que 2018. Falando do universo digital, as redes sociais estão aí no meio de um tiroteio, no alvo de um tiroteio, né? Os próprios usuários das mídias digitais estão, nesse momento, reclamando do espaço que Twitter, YouTube, principalmente, essa rede que a gente está usando aqui, nesse momento, pelo qual você está nos assistindo agora, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, dão tanto para as fake news quanto um espaço privilegiado, me parece, para a direita. Não é só o fato deles, dessas big techs, permitirem esses abusos, essas invencionices, essas mentiras, distorções, calúnias. Além disso, algumas vezes, como é o caso do YouTube, eles até indicam e sugerem para você esse conteúdo. O que você acha que é possível fazer? Vai ser um pouco mais contido esse ano? O que é possível fazer nessa área para diminuir esse estrago? Essa é uma questão tão difícil, Chico, que eu demorei muito a entender de fato o que estava em jogo. Eu acho que, na verdade, nós todos demoramos a entender, com exceção da extrema-direita, que compreendeu de imediato. Me parece que nós passamos muito tempo analisando a retórica do ódio e o avanço da extrema-direita
unicamente do ponto de vista ideológico, tentando compreender como que os discursos se articulam, quais são as ideias por trás dos movimentos de extrema-direita, e isso é fundamental, porque se nós não compreendermos a estruturação do discurso e o conteúdo dos discursos, nós não temos sequer argumento para oferecer uma alternativa à sociedade. Isso é muito importante. Não é suficiente. Eu tenho uma hipótese nova, Chico, que é a seguinte. Vamos aqui pensar em voz alta. A extrema-direita tornou-se um êxito eleitoral, porque a extrema-direita está chegando ao poder em todo o mundo por meio de eleições democráticas de uma democracia representativa de caráter liberal. E a primeira coisa que a extrema-direita faz ao chegar ao poder é tentar subverter totalmente as instituições democráticas de modo a torná-las instituições autoritárias. É o que enfrentamos hoje no Brasil de Bolsonaro. Mas a extrema-direita compreendeu algo. Vou propor para a nossa reflexão, Chico, que nós do campo progressista ou da esquerda democrática nem sequer suspeitamos ainda. É que a extrema-direita trouxe para a política o modelo do comércio digital, que é o modelo do que nós poderíamos chamar do coachismo, que é uma coisa que domina a sociedade americana há décadas. Para qualquer pessoa que já viveu nos Estados Unidos, basta ligar a televisão e sempre aparecerá um coach de alguma coisa. E esse coach de alguma coisa tem uma retórica muito convincente, tem inimigos muito claros e é mestre em tirar o dinheiro dos outros. A extrema-direita trouxe para a política um coachismo empreendedor da ideologia. Para tornar isso mais bem-humorado, se for possível, eu diria que a extrema-direita no Brasil gerou uma nova profissão. Existe o MEI, que é o microempreendedor individual, que nós todos conhecemos. Eu proponho que o bolsonarismo criou o MEI, que é o microempreendedor ideológico. Para quem, como eu, acompanha de dentro correntes de WhatsApp e grupos bolsonaristas, sempre quando há uma manifestação, é inevitável. Há o cartaz, há os valores, e no fundo do cartaz tem o número de Pix. A contribuição à causa implica sempre algum tipo de doação para permitir que o manifesto ocorra. Agora, não é um fenômeno brasileiro. E esse fenômeno é central. Estados Unidos, novembro de 2020. Donald Trump perde as eleições. De imediato, ele lança uma campanha para arrecadar fundos, porque diz o Donald Trump, sem dinheiro ele não pode contestar a fraude eleitoral. Matéria da Forbes, no último dia de janeiro de 2021. Chico, escute isso. Entre novembro de 2020, quando ele começou a fundraising campaign, a campanha para arrecadar fundos, e janeiro de 2021, 2 meses, o Donald Trump arrecadou algo próximo a 250 milhões de dólares. Isso dá mais de bilhão. Dá 1 bilhão e algumas centenas de milhões. Por aí. Em 2 meses. E é um dinheiro, é uma doação. Isso quer dizer que a extrema-direita no mundo inteiro compreendeu algumas peculiaridades do universo digital, a urgência de um tempo marcado pela sucessão de agoras, a necessidade na economia de atenção de ter uma radicalização polarizadora e como a agressividade e o ódio atraem a atenção das pessoas, e mais, a extrema-direita compreendeu que a política pode ser um grande negócio nas regras do universo digital. É isto o que nós estamos enfrentando agora. Para isto, nós vamos precisar de regulação das grandes plataformas, porque as plataformas sabem o que está acontecendo, mas quanto mais polarizado, mais radicalizado, quanto mais agressividade e caráter bélico da linguagem, maior é o engajamento. Quanto maior o engajamento, pouco importa se é extrema esquerda, extrema direita, pouco importa. Quanto maior o engajamento, maior o lucro de Facebook, Twitter, etc, etc. Então você pegou num ponto importante. Quanto maior o engajamento, maior o lucro, tanto das plataformas quanto desses empreendedores ideológicos. É isso. Muitas vezes, nós todos, tanto direita, centro-esquerda, centro-direita, cai na armadilha de mesmo um conteúdo que execram, um
conteúdo que a gente pretende criticar, a gente acaba interagindo com esse conteúdo nas redes sociais e aí o engajamento aumenta. Qual é a sugestão que você dá para reação a um conteúdo que a gente ache incômodo, ruim, fake news? Porque se a gente entra ali e comenta, entra mesmo para criticar, para discutir com o autor da fake news, a gente acaba aumentando o engajamento. Uma armadilha ali. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Chico, eu vou dar uma resposta muito incomum para um professor universitário. Eu não sei, mas eu acho que podemos pensar juntos. Porque eu sempre me faço essa pergunta. Por exemplo, do tipo de trabalho que eu faço, que eu não tenho nenhuma pretensão a ser analista político, eu sou um professor de literatura. Então, toda a contribuição que eu tento dar ao espaço público é uma análise de estruturação de discurso e, sobretudo, como esse discurso produz um determinado efeito. Isso é importante, Chico. Nós hoje esquecemos, de fato, o que foi a retórica. Para nós hoje, quando nós falamos retórica, é sinônimo de discurso vazio, não é verdade? Um político fala e nós respondemos, é pura retórica, isto é, não é nada. Isso é algo que somente tornou-se possível a partir do século XVIII com o romantismo. Durante toda a história cultural anterior do Ocidente, a retórica era uma arte do pensamento, era a chamada arte do bem-dizer. Mas bem-dizer nada tem a ver com dizer de forma bonita, bela, ornada. Bem-dizer é dizê-lo de forma eficiente. Então, a retórica era um sistema discursivo, uma arte do pensamento que consistia em adequar o discurso a um público determinado a fim de produzir um resultado específico. Nesse sentido, Chico, e podem me cancelar, a extrema-direita é absolutamente mestra na arte da retórica. Nós, do campo progressista, da esquerda democrática, não compreendemos nada do que está acontecendo. Me expresso mal. Compreendemos pouco o que está em jogo. Porque a retórica é isto, é a adaptação de um discurso ao horizonte de um público para produzir um certo efeito. A extrema-direita adaptou o discurso ao horizonte do universo digital e produz uma retórica do ódio para obter um efeito determinado. A eliminação simbólica do outro, o engajamento radicalizado para ganhos políticos. Agora, o que fazer? Eu não sei. Eu tenho duas hipóteses. Vou compartilhar com você e com os que nos assistem. O primeiro ponto é não cair na armadilha de disputar narrativas. Então, imaginemos, alguém diz um absurdo em relação a um ponto qualquer. Tentar desmontar este absurdo é cair na armadilha da disputa de narrativa. Porque para desmontar uma narrativa, você precisa, em primeiro lugar, repeti-la. Em segundo lugar, você precisa desmembrá-la, para então refutar. Na vertigem do tempo do universo digital, as pessoas vão parar no primeiro passo, que é quando você reproduziu a narrativa. Mas isso cria um problema. O problema é, se essas narrativas dizem respeito a um campo político ou a um fato concreto da realidade objetiva ou da vida nacional, é preciso não disputar a narrativa, eu proponho, mas é preciso, de maneira sóbria e objetiva, demonstrar, não para as pessoas que lançaram a narrativa falsa, mas para o restante da sociedade. É preciso demonstrar, dizer, veja, do ponto de vista objetivo, está equivocado. Há documentos, há fontes que mostram o oposto. E você pode, então, não reduplicar, mas lançar mão daquela narrativa, não para disputá-la, mas na esperança de dialogar com a sociedade. O que eu quero dizer com isso, Chico? É um ponto que me preocupa muito. Eu acho que, me parece que hoje nas redes sociais existe ego demais. Estão todos o tempo todo preocupados com a sua imagem, com a sua recepção, com o número de likes. É ego em excesso. Eu proponho que nós esvaziemos os nossos egos. Por exemplo, eu nunca tinha tido redes sociais. Eu entrei no Twitter ano passado para denunciar a guerra cultural bolsonarista, porque ninguém levava a sério as implicações da guerra cultural.
eu acho que eu fui um dos primeiros a mostrar de maneira muito clara, até já fizemos entrevistas, Chico, para mostrar de maneira muito clara como funciona a guerra cultural como articulação discursiva. Então, muitas vezes, eu sou xingado pelos bolsonaristas. Eu respondo com educação e objetividade. Algumas pessoas me dizem, mas você é louco, esta pessoa nunca vai escutar o que você está dizendo. É óbvio que ela não vai me escutar, mas eu estou numa rede pública, eu estou numa rede social. Se eu colocar o meu ego de lado, há a esperança de que, ao responder, não aquela narrativa, mas ao oferecer uma alternativa de pensamento e fatos objetivos, a esperança, Chico, não é que a pessoa que me xingou me vá ler. Essa pessoa vai continuar me xingando. Mas você pode ler. A Júlia pode ler. O Carlos pode ler. O Severino pode passar os olhos. Percebe? Nós precisamos superar essa ideia. Eu acho que isso que você está falando, em última análise, é o objetivo de todo debate público, mesmo antes das redes sociais. Porque isso. Quando você vai para uma arena, um seminário, uma palestra, até uma campanha política, você não vai para tentar convencer o outro, fazer com que o outro passe a pensar o que você pensa. Isso é quase impossível. Se você está conversando ou debatendo com alguém que se preparou, que há muito tempo tem uma convicção, você não vai fazer essa pessoa mudar do verde para o azul num debate. Na verdade, no debate público, né? Quando o debate é público, outras pessoas que estão assistindo vão avaliar os argumentos de um lado e de outro e vão tirar conclusões. Essa diferença entre o debate público e o debate que é travado entre duas pessoas em casa, no bar, ou numa sala, um professor com um aluno numa sala fechada. Isso é outra coisa. Mas o debate público é justamente para você disseminar ideias, né? Disseminar conceitos para outras pessoas avaliarem se o seu conceito vale ou não, né? Essa a ideia. Essa é justamente a minha intuição. Você tem toda a razão. É isso. O espaço público é isto. Me parece que outra questão importante dentro do que você está dizendo é que a extrema-direita compreendeu, antes de todos nós outros, que o universo digital criou uma série nova de espaços públicos. Na nossa geração, Chico, quando nós pensávamos em espaço público, nós pensávamos na praça, no sindicato, na universidade, no jornal, no teatro, na mídia. Na verdade, o espaço público era como no poema do Castro Alves. A praça é do povo, como o céu do condor. Era a praça. Era a ágora. Havia um espaço físico delimitado, que era o espaço público. E me parece que uma das razões do sucesso transnacional da extrema-direita é que a extrema-direita compreendeu muito mais rapidamente que o universo digital cria vários espaços públicos. O que eu estou propondo é que hoje o YouTube, onde estamos agora, é um espaço público, aliás, totalmente dominado pela extrema-direita. O Twitter é um outro espaço público, em que há uma certa correlação de forças. O Instagram é um terceiro tipo de espaço público. Cada espaço público desses tem uma linguagem própria. O Instagram, fotografia. O Twitter, um número específico de palavras. E como o número de palavras é reduzido, você precisa ser muito enfático, porque você não tem espaço para argumentação. Daí o caráter agressivo do Twitter. No Facebook, você pode combinar imagens com textos maiores. Percebe o que eu estou dizendo, Chico? Não, isso, inclusive, Mate, eu fiz jornalismo, né? Venho do jornalismo, eu sou jornalista, venho da faculdade de jornalismo, e na faculdade a gente estudou muito, durante um tempo, um teórico chamado Marshall McLuhan. Né? Eu estava pensando nele. Pois é, cunhou a frase que o meio é a mensagem. Então, você pode soltar a mensagem mais revolucionária num meio de comunicação... frio, como ele dizia, né? A TV Globo e tal, mas o meio já formata o tipo de mensagem que você... até de consequência e até de conteúdo que você vai apresentar para o outro lado, né? Então, o Twitter tem um jeito, o YouTube outro. Agora, além disso, da formatação tecnológica do meio e do tipo de mensagem que você passa por cada meio, me parece que as empresas também têm suas tendências, isso está ficando um pouco mais claro agora, suas tendências ideológicas, né? A gente viu aí uma funcionária do Twitter curtindo uma mensagem reacionária, conservadora. O YouTube saiu uma
pesquisa recente que esse veículo aqui pelo qual você está nos vendo, o YouTube, é um dos espaços mais livres para mensagem de direita, né? Que também, assim, ser de direita nem seria tanto problema. Aí é o problema da esquerda ocupar, ou do centro ocupar também. O grande problema é que, junto com essa mensagem de direita, vem a pior direita, né? Vem a direita que é aquela que se vale de fake news, de distorção, e isso circula livremente pelos interesses comerciais que o professor acaba de falar. O YouTube e outras plataformas deixam circular francamente qualquer absurdo, né? Eu escrevi um artigo há pouco que dizia o seguinte: se no caso da vacina, num caso crucial, como a gente está vivendo na pandemia, as plataformas deixam circular fake news, uma personalidade pública diz que compara vacina a infanticídio, vacina para crianças a infanticídio. Uma das plataformas bane essa mensagem, outras não. Quer dizer, isso é absurdo total. Se no caso tão crucial quanto uma pandemia, as plataformas não conseguem, ou não querem, banir as fake news, as distorções, imagina uma campanha eleitoral, que tudo é tão mais difícil de você classificar, né? Eu acho que aí, por esse lado, pelo que está sendo demonstrado agora na pandemia, eu realmente fico com medo que você tenha razão, que que essa campanha que vai começar seja bem mais suja do que a de 2018, que já não foi mole, né? Com certeza, vai ser mais suja e muito mais intensa, porque o que está em jogo agora, repito, é o fato da família Bolsonaro estar se apropriando passo a passo do aparelho do Estado. Isso é uma das coisas mais sérias e mais graves da história republicana brasileira, porque o que o Bolsonaro realiza hoje é uma apropriação de esferas as mais diversas do Estado. Saiu há pouco tempo uma matéria com todos os delegados e delegadas da Polícia Federal que foram exonerados e exonerados dos seus cargos. São 8. Desses 8, todos estão envolvidos com a investigação da família Bolsonaro. Uma delegada da Polícia Federal que expediu o mandado de prisão para a Interpol foi exonerada, sem justificativa alguma. O Bolsonaro já indicou 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro amplia a sua presença nos tribunais de terceira instância, nos superiores tribunais de justiça, estaduais, federais. É algo muito sério, porque uma extensão de uma notícia falsa numa eleição, ela é a própria essência do universo digital. Não importa se ela é desmentida 72 horas depois, o estrago está feito, a eleição está perdida ou a eleição está ganha. Nós vamos ter neste ano, Chico, talvez o pior ano da história republicana brasileira, porque o que está em jogo, é preciso dizê-lo sem receio, o que está em jogo, de fato, é um momento de civilização contra a barbárie. Não pode haver dúvida que o governo Jair Messias Bolsonaro, e eu sempre escrevo com letras minúsculas, em livro e em jornal, é que os jornais não aceitam, eles colocam Bolsonaro com letras minúsculas. É a primeira vez na história republicana brasileira que nós temos um governo cujo projeto é a arquitetura da destruição em todas as áreas. Todas as áreas. Veja, o INPA não mais funciona como funcionava até o governo Bolsonaro. Em boa medida, o desflorestamento inédito neste país se deve à destruição paulatina do INPA. O CNPq teve a sua plataforma de currículo Lattes, que é acessada no mundo inteiro e que possui a vida, décadas de pesquisa científica brasileira. Durante aproximadamente 2 semanas, a plataforma ficou fora do ar e ninguém sabia se ela voltaria. Hoje, enquanto estamos falando, há um apagão de dados do Ministério da Saúde e, de fato, nós não sabemos qual é a extensão do nível de contaminação da nova variante Ômicron. Ontem, o ministro da Saúde deu uma entrevista dizendo que 4.000 pessoas haviam morrido diretamente em função direta da vacinação. É mentira, não chega a uma dezena. O projeto deste governo é a arquitetura da destruição, é a criação no Brasil de uma democracia iliberal, de uma democracia, de um governo autoritário nos moldes da Hungria, da Polônia
de Filipinas, da Rússia. 2022, nós precisamos estar muito atentos. Eu fico muito preocupado, Chico, porque boa parte da eleição e, sobretudo, a criação de um clima dependerá do engajamento nas redes. E eu não creio ainda que o campo progressista, que o campo da esquerda democrática tenha ainda compreendido a centralidade das redes sociais para as eleições de 2022. Pois é, se não compreendeu até agora, acho que vai ficar difícil, não falta mais nada, né? Esse projeto que você resumiu aí, né? Só dar uma olhada na outra coisa que eu escrevi recentemente, é que não há uma das melhores traduções da crise, da derrocada do Brasil, é a equipe ministerial do Bolsonaro. Outro dia, num tal de Conserva Cash, estavam lá 3 ex-ministros do Bolsonaro xingando o Centrão. Eu sou, nessa briga, eu sou Centrão Futebol Clube, já vou falar disso. Porque o Centrão é representativo, ele tem voto, cada parte da sociedade está representada ali no Centrão. A gente pode discutir realmente a prática do Centrão é execrável, fisiológica, mas aí a gente pode resolver isso votando em parlamentares diferentes, políticos com outras práticas. Agora, essa turma ideológica não representa nenhuma parte da sociedade. Eles representam uma microcosmos fanatizado e eles colocam em prática em cima da maioria. Então, a gente tinha ali 3 ex-ministros que representam bem essa destruição que você falou aí. Era o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que saiu do Ministério sob denúncia de contrabando de madeira da Amazônia, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que se orgulha de colocar o Brasil na relação de párias planetários, e o ex-ministro da Educação, o Weintraub, que brigou com professores, brigou com estudantes, então era um ministro praticamente anti-educação. Mas o grande problema é que no anti-ministro da Saúde, a consequência do descalabro da gestão dele é morte, né? Contaminação e morte, né? Então, nem assim a sociedade, eu acho que dá uma resposta à altura, aquela frase que eu repito para tentar ridicularizar ao máximo, que as instituições estão funcionando. Se estivessem funcionando, metade dessa turma aí que a gente falou estaria presa ou sendo processada, ou em algum já avançado, né? E não estão. O Bolsonaro já teria sofrido o processo de impeachment e já estaria na papuda com a família. Aqui tem um ponto importante, Chico, que eu não quero deixar de mencionar para a nossa reflexão. É que nós temos que nos fazer uma pergunta. Mais de 600 mil mortos. Declarações infames e abjetas do homúnculo que ocupa o Palácio do Planalto. Ministros absolutamente medíocres. O pior desempenho da economia da última década e meia. Carcaça de frango vendida em mercados que também vendem fragmentos de arroz. Ossos sendo disputados. Pela primeira vez na história republicana brasileira, os supermercados vendem ossos de primeira e ossos de segunda, Chico. Ossos de primeira, aquele que tem um restinho de tutano. Ossos de segunda é puro osso. Ou seja, um colapso completo. Como é possível ainda que o Bolsonaro tenha 20% de apoiadores? Aqui eu quero propor algo, Chico, que se relaciona intrinsecamente com o universo digital e com o fato da extrema-direita ter se apropriado desse universo digital, enquanto nós todos desprezávamos e considerávamos que era um universo menor. Em primeiro lugar, a lógica própria do universo digital é a linguagem do algoritmo. Não pode ser diferente. Dada a complexidade desse fluxo ininterrupto de informações, você precisa ter uma forma de procedimento que opere pela exclusão. Então, o algoritmo é 0, 1, sim, não. Sem essa lógica algorítmica, o universo digital não seria possível. Não seria possível lidar com a complexidade praticamente infinita dos dados permanentes do universo digital. A visão do mundo da extrema-direita é algorítmica. Nós e todo o resto, um outro a ser eliminado.
Declaração do Jair Messias Bolsonaro, ecoando o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que nem todos escutaram. Disse Jair Messias Bolsonaro: as minorias têm que se adequar ou devem desaparecer. Esse é o conceito absurdo de democracia majoritária proposto pelo Viktor Orbán. Quer dizer o seguinte: se você vence a eleição com um eleitor a mais, você tem o direito de fazer o que você quiser e a minoria tem que se adaptar ou desaparecer. É isto. A linguagem algorítmica tem uma homologia estrutural com a visão do mundo da extrema-direita. A linguagem da internet, a linguagem das redes sociais, pelo mesmo motivo, uma competição extrema pela atenção num universo de ofertas, precisa ser bélica, agressiva, é o famoso clickbait, a forma de atrair a atenção nesse mundo regido pela economia da atenção. A linguagem da extrema-direita, como ela é algorítmica, ela também é bélica, agressiva, violenta. A extrema-direita não é sem razão que no Brasil tenha sido a direita que lançou a linguagem memética na política, ou seja, a política feita por memes. Não é sem razão que o Olavo de Carvalho tenha tido tanto êxito no universo digital, porque a linguagem do Olavo de Carvalho é puro meme. Quando você para analisar a linguagem do Olavo de Carvalho, é uma sucessão de memes. A cada 2 palavras, 3 palavrões. A língua portuguesa foi reduzida a 2 verbos, o ir e o tomar. Ir sabemos aonde, e tomar sabemos como. É puro meme. O Olavo de Carvalho é um meme ambulante, ele não é uma metamorfose ambulante, ele é um meme ambulante. O Jair Messias Bolsonaro, antes de ser presidente, ele era um meme em potência, porque todas as declarações estapafúrdias do Bolsonaro, ou no CQC, ou no sofá do Luciano Gimenez, viravam meme, que nós fazíamos dele caricatura, nunca caracterizamos o fenômeno. Então, a extrema-direita, ela navega como peixe na água no universo digital. E acrescendo a tudo isto, coloque, se você aceita a minha conceituação, o microempreendedor ideológico, a transformação da política numa forma de comércio digital. Isso dá à extrema-direita o poder que a extrema-direita possui hoje no mundo inteiro. Mas nós temos alternativa, Chico. A alternativa: ocupar os espaços, rivalizar nesses espaços, não adotar a lógica da extrema-direita. Aqui, eu estava pensando no McLuhan, num pequeno livro que eu estou terminando agora, o McLuhan está presente. Mas eu proponho, de maneira provocadora, que o meio não necessariamente é a mensagem. Se nós não levarmos em consideração as particularidades do meio, a nossa mensagem, por mais nobre que seja, será vazia. Ninguém nos escutará. Se eu tentar escrever num tweet que só tem 200 e tantos caracteres, se eu tentar fazer uma articulação filosófica muito complexa, eu sou louco. Não fará o menor sentido. Mas eu também não sou obrigado, porque eu estou no Twitter, a xingar as pessoas. Eu não sou obrigado, porque eu estou no Twitter, a simplesmente utilizar os 200 e tantos caracteres. Surgiu, por exemplo, uma alternativa, é o fio. Isso. Então, o meio não é sempre ou não é necessariamente a mensagem, mas a mensagem só será efetiva se ela for articulada dentro das condições dadas pelo meio. Vamos subverter. Sua proposta é que a gente pense, procure formas de fazer o meio servir a nossa mensagem. É isso. Não o inverso, né? É isso. Esse assunto, aliás, como vários que o professor toca, dá tema para vários vídeos como esse, para horas e horas de bate-papo. A gente vai voltar certamente a convidar o professor e agora já deixo um convite para em algum momento a gente voltar a bater papo sobre isso. Com alegria. A quem nos assiste, o livro do professor João César é Guerra Cultural e Retórica do Ódio, e além disso ele tem um curso digital, não é isso, professor? Isso, acabou de ser lançado agora. Foi uma ideia de um cineasta e de um produtor, o Marcelo Luna e o Fio Canedo, que leram meu livro, se interessaram
e eu comentando com eles, somos amigos, eu comentando com eles que eu tinha um vastíssimo material audiovisual da minha pesquisa que, obviamente, não tinha sido utilizado no livro. E eles tiveram a ideia, então, de gravar um curso, que é o Guerra Cultural e Mentalidade Bolsonarista, e o curso foi feito, Chico, pensando nas eleições de 2022. E toda a intenção do curso é, em alguma medida, tentar compreender a mentalidade bolsonarista, ou seja, passar da caricatura da figura de Bolsonaro para a caracterização do movimento, e dentro desta mentalidade bolsonarista compreender que, para eles, guerra cultural implica sempre a eliminação do outro, mas que isso somente ocorreu na sociedade brasileira porque por aproximadamente 2 décadas houve uma pessoa que inventou linguagem, que transmitiu esta linguagem inventada, que desenvolveu uma retórica, que é a retórica do ódio. Esta pessoa é Olavo de Carvalho. E esta linguagem da retórica do ódio, sem ela, não se entende o que acontecerá no Brasil em 2022. A intenção do curso é compartilhar a pesquisa com todos que se interessem. Então tá aí, mais ferramentas para a gente tanto se defender dessa avalanche reacionária, quanto partir para o contra-ataque, né? Então, professor, muito obrigado pelo papo, pela entrevista, e já fica aí confirmando o convite para alguma próxima oportunidade, tá? Obrigado, Chico. Parabéns pelo canal. Antes de terminar, queria fazer aquele lembrete de sempre, né? Para você se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo para ajudar o conteúdo a circular. Vamos fazer o que a gente estava conversando aqui, o professor sugeriu que a gente ocupe as redes sociais, o YouTube é uma delas, para compensar um pouco essa quantidade de conteúdo tóxico que tem por aí. Então, espero que você ajude o canal a crescer fazendo esse conteúdo circular com a sua curtida, a sua inscrição e ativando o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo.